Seja bem-vindo à terceira etapa do programa de treinamento da Fazenda Malunga. Este treinamento é muito importante, pois nele será visto duas operações que requerem muito cuidado. Essas operações são 1. Adubação de cobertura e 2. Pulverização com bomba costal. Se concentre e vamos lá. Parte 1. Adubação de cobertura. Antes de qualquer coisa, você somente poderá realizar essa operação em um lote limpo e sem ervas daninhas. Siga os seguintes passos. Primeiro, aguarde a ordem do líder para o focal. Depois, avalie o endereço em que será feita a operação. Os tratores deixarão o adubo na frente do lote. Para adubar as plantas, você deve observar qual o seu formato, tamanho e tem que ter uma boa noção de quantidade. Observe como a cultura é plantada também e se ela utiliza o mulching ou não. Agora, retire o adubo dos sacos e despeje em um balde, dividindo a mesma quantidade em cada canteiro. Quanto à distribuição do adubo, veremos por partes. Primeiro, as culturas sem o mulching. Destas culturas, temos que observar quais são colhidos por pé ou fruto e quais são colhidos por maço. As culturas que são por pé e que são plantadas sem o mulching são a couve-manteiga, couve-flor e brócolis. Nestes casos, é fácil, somente espalhe o adubo ao redor do pé conforme a medida recomendada. Observe bem a quantidade por cultura com o seu líder. Agora, se você trabalhar nas alfaces, tomates, espinafre e outras culturas que utilizam mulching, muda um pouco de figura. Lembre-se dos grampos do mulching e que ele é feito de plástico. E assim que você tiver a oportunidade de trabalhar com este material, verá que ele não é muito grosso. E conforme vai passando o tempo, ele fica mais frágil. Então, quando for realizar a adubação de cobertura, puxe o mulching com cuidado para que ele não rasgue e nem seus grampos sejam prejudicados. Agora, veremos outra coisa diferente, que são as culturas de maço. Essas culturas são a rúcula, coentro, hortelã e outros. Desde o plantio, elas são diferenciadas. Primeiramente por serem plantadas por semeio direto no solo, não em mudas de bandejas. Este plantio é feito com a plantadeira tratorada. Observe que entre as plantas há linhas, as mesmas em que se limpa com a enxadinha visto no treinamento anterior. Entre estas linhas, espalhe o adubo. Observe. Simples, né? Vamos ver de novo? Primeiro, sem o mulching e por unidade. Depois, com o mulching e por unidade. E agora, as maçarias. Tenha atenção para não jogar o adubo nas folhas. Caso o faça, as folhas ficarão queimadas. E ao terminar a adubação, pegue todos os sacos usados, coloque-os dentro de um deles e posicione próximo ao tambor ou ponto de apoio para que o tratorista recolha e os sacos possam ser reutilizados no futuro. Todo o adubo que foi deixado deve ser utilizado. Não deve haver sobras. Se sobrar, houve erro na medida. Parte 2. Pulverização com bomba costal. Antes de falarmos sobre este tópico, vamos nos recordar de algumas coisas. 1. Na Fazenda Malunga não se utiliza agrotóxicos, venenos ou qualquer agroquímico. Aqui se trabalha com agricultura orgânica. 2. As pulverizações que são realizadas aqui são todas de compostos certificados e que estão de acordo com a legislação existente sobre a agricultura orgânica. São feitas as pulverizações de biofertilizantes, os chamados BIOS,
e de algumas soluções prontas. Os bios são para a nutrição da planta e são basicamente supacobre e cúmulos, quando pulverizados, evitam a oxidação da planta. Biobocache 3 para repor o fósforo e o Biobocache 7 para nitrogênio. O Biosais é para o potássio e o Biocab e Biocálcio para repor o cálcio. Os produtos prontos são para controle de pragas. Aqui não se mata as pragas, pois isso é somente possível com produtos químicos, mas somos obrigados a controlar as pragas para que essas não atrapalhem as culturas principais. Os produtos são distribuídos de acordo com as pragas. 1. Contra o nematóide é usado o tricodermil. 2. A lagarta é combatida com um coquetel de combinação de 4 produtos, que são dipel, metarril, bolveril e xentari. Temos também a incidência de mosca branca, que é combatida com o produto Azamax, e este produto também combate a lagarta. E ainda utilizamos o extrato de pimenta, que é uma poderosa receita natural contra a mosca branca e contra os pulgões. Não se preocupe em decorar todos estes nomes. Você aprenderá se tiver curiosidade e conforme seu tempo de trabalho vai aumentando. Estes bios e produtos todos são fabricados ou distribuídos a partir do almoxarifado central. Nossa equipe de técnicos e agrônomos enviam as receitas ao almoxarifado com os endereços corretos e, ao mesmo tempo, a demanda da pulverização é repassada ao líder, que instruirá a sua equipe através do focal em quais endereços realizar as pulverizações recomendadas. Agora vem a sua parte no trabalho. Primeiro, fique atento ao horário. Somente podem ser realizadas as pulverizações até antes das 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde. Vá no armário de sua equipe, que fica na sala de líderes, e pegue a bomba costal, os bicos da bomba costal, a sua capa de proteção, óculos, luvas e máscara. Estes equipamentos são obrigatórios para realizar a pulverização. Observe a ordem de pulverização quanto ao produto e as suas quantidades. Se o produto for o supacobre, você sempre terá que utilizar os bicos laranjas. Se for outro, olhe a quantidade. Se o recomendado for de 1 a 6 litros do produto, use o bico laranja. 6 litros do produto, use o bico verde. Fique atento quanto a isso, pois se errar, o bico não se forma a névoa na pulverização, o que diminui o seu efeito, e também aumenta a chance de entupir a bomba costal, levando a danos na ferramenta. Agora, se dirija ao tambor perto do lote com a sua bomba costal. Lá é onde o bio deve estar posicionado. Fique atento à cor do tambor, que deve ser da cor de sua equipe, e a etiqueta presa em um dos tambores, que lhe mostrará o endereço do lote e o produto, confirmando a demanda do líder. Neste tambor haverá uma torneira grande. Encha a bomba costal com água de acordo com a receita e o bio ou produto misturado em sequência. Não faça essa operação sozinho. Busque o focal ou o líder para confirmar as quantidades de água e de produto da mistura. Prenda as alças à bomba e se certifique que não há risco de quedas quando prender a você. Percorrendo o corredor, pulverize a solução, indo por um canteiro e voltando por outro. Se preocupe em usar a mesma quantidade de produto em cada canteiro e também
de não deixar pulverizar por engano os lotes ao redor. Cada lote tem uma realidade diferente. Assim, realizando a pulverização errado, você pode atrapalhar seu colega de trabalho. Ao terminar a pulverização, lave os tambores e os bicos da bomba costal e guarde no armário de sua equipe. Os galões dos BIOS, lave bem, não deixe resíduo dos produtos usados, pois isto pode te atrapalhar no futuro. Deixe os galões tampados e posicionados no tambor em que você pegou. Dê uma lavada caprichada na bomba costal. Garanta que após realizada a pulverização, a irrigação demore a ser ligada, pelo menos até secar. Mantenha contato direto com a equipe de irrigação